Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. O RC em Ação voltou com mais um novo vídeo para vocês. Na metade da década de 1960, o Brasil começava a viver uma verdadeira revolução cultural. O rádio ainda dominava as casas, a televisão dava seus primeiros grandes passos e uma nova geração começava a querer algo diferente na música. Foi nesse cenário que surgiu um movimento que mudaria para sempre a história da música brasileira: a Jovem Guarda. E no centro de tudo estava um jovem cantor capixaba que poucos anos antes ainda lutava para conseguir espaço nas rádios: Roberto Carlos. Antes da fama gigantesca que conquistaria mais tarde, Roberto era apenas mais um garoto apaixonado por música. No início dos anos 60, ele tentava seguir um estilo mais próximo da bossa nova, que dominava o cenário musical da época. Mas o público jovem queria algo diferente. O rock, que vinha dos Estados Unidos e da Inglaterra, começava a conquistar o mundo, influenciado por artistas como Elvis Presley e bandas como The Beatles. No Brasil, aquele som novo ainda parecia distante. Foi então que Roberto Carlos começou a adaptar esse estilo para a realidade brasileira, criando músicas mais simples, diretas e cheias de energia juvenil. O grande ponto de virada aconteceu em 1965. A TV Record decidiu apostar em um programa voltado para a juventude. A ideia era simples: música, comportamento jovem e um novo tipo de entretenimento que ainda não existia na televisão brasileira. Assim nasceu o programa Jovem Guarda. O programa era apresentado por Roberto Carlos, ao lado de dois artistas que também se tornariam ícones daquela geração: Erasmo Carlos e Vanderleia. Logo nas primeiras semanas, algo impressionante começou a acontecer. O programa virou um fenômeno nacional. Jovens de todo o país passaram a copiar o jeito de se vestir, falar e até se comportar dos artistas que apareciam na televisão. Roberto Carlos começou a ser chamado de O Rei, título que ficaria para sempre associado ao seu nome. As músicas daquela época tinham um estilo direto e contagiante. Canções como Quero que Vá Tudo pro Inferno, É Proibido Fumar e Calhambeque rapidamente se transformaram em sucessos gigantes. A imprensa da época noticiava o fenômeno com surpresa. Alguns jornais chegaram a chamar o movimento de uma verdadeira revolução juvenil brasileira. Revistas de circulação nacional publicavam reportagens mostrando jovens usando roupas coloridas, botas, jaquetas modernas e penteados inspirados no rock internacional. Mas nem todos gostavam do movimento. Alguns críticos musicais mais tradicionais diziam que aquela música era simples demais e que estava americanizando a cultura brasileira. Houve debates intensos nos jornais e nas rádios sobre o impacto da Jovem Guarda. Mesmo assim, o público jovem não parecia se importar com as críticas. Pelo contrário, quanto mais o movimento crescia, mais fãs surgiam. Nos shows de Roberto Carlos, a cena já começava a lembrar o que acontecia nos concertos dos Beatles pelo mundo. Fãs gritavam, choravam e tentavam chegar perto do palco. Em algumas apresentações, era necessário reforço de segurança por causa da multidão. Outro fenômeno curioso daquela época era o impacto comercial da Jovem Guarda. Lojas começaram a vender produtos inspirados no programa: roupas, acessórios, bonecos, revistas e até cadernos escolares com imagens dos artistas. Era algo totalmente novo no Brasil. A juventude finalmente tinha um movimento cultural próprio, com linguagem própria e ídolos nacionais. Roberto Carlos e Erasmo Carlos também formaram uma das parcerias musicais mais importantes da história da música brasileira. Juntos, eles compuseram dezenas de sucessos que marcaram aquela geração.
Nos bastidores, quem convivia com Roberto naquela época dizia que ele era extremamente dedicado ao trabalho. Passava horas ouvindo músicas internacionais, tentando entender tendências e buscando inspiração para novas composições. A Jovem Guarda também ajudou a abrir portas para muitos outros artistas brasileiros. Cantores e bandas que talvez nunca tivessem espaço passaram a aparecer no programa e ganhar visibilidade nacional. Durante alguns anos, o programa dominou as tardes de domingo na televisão brasileira. Famílias inteiras se reuniam em frente à TV para assistir às apresentações musicais e acompanhar as novidades daquele universo jovem que parecia tão diferente do que existia antes. Mas, como todo movimento cultural intenso, a Jovem Guarda também começou a mudar com o tempo. No final da década de 1960, o cenário musical brasileiro começou a se transformar novamente. Novos estilos surgiam, a música popular brasileira ganhava novos caminhos e o próprio Roberto Carlos começava a amadurecer artisticamente. Ele passou a explorar temas mais românticos e emocionais em suas músicas, iniciando a fase que consolidaria a sua carreira como um dos maiores cantores da história do país. Mesmo assim, o impacto da Jovem Guarda nunca desapareceu. Até hoje, aquele período é lembrado como um dos momentos mais importantes da cultura pop brasileira. Foi a época em que uma geração inteira descobriu uma nova forma de se expressar através da música. E foi também o momento em que Roberto Carlos deixou de ser apenas um jovem cantor promissor para se transformar num verdadeiro fenômeno nacional. Um fenômeno que, décadas depois, continua emocionando milhões de fãs em todo o Brasil. Porque quando se fala em Jovem Guarda, é impossível não lembrar do jovem que subiu ao palco da televisão nos anos 60 e ajudou a mudar para sempre a história da música brasileira. Aham.